Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Extrapolar análise dos resultados das eleições europeias do fim de semana passado pode ser um exagero. Olhando aqui para o Burgo, com cerca de 63% de abstenção, seria um claro exagero. E mesmo olhando para os partidos do topo da tabela classificativa, por assim dizer, com uma vitória tão fraquinha, realmente pegar na bandeira e declarar a vitória pode ser também um manifesto exagero. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas isto não significa que não devamos fazer leituras àquilo que foi as eleições europeias do domingo passado. Só que a leitura deve ser feita à distância, aliás. A análise deve ser feita à distância de 10.530.731 km², que é a dimensão da nossa Europa. E qual é a análise? Olha, fazemos análises com perguntas à procura de algum diagnóstico. Por exemplo, em que propostas votaram os jovens? Quais foram as derrotas contundentes? Qual a integridade moral da União Europeia relativamente aos seus parceiros mundiais? Ou o que é que aconteceu à Agenda Verde, que ficou mais negra do que anteriormente? Há quem diga que não mudou tudo, mas foi o princípio da mudança, especialmente do fim do globalismo. Digo eu, que não percebo nada disto. O nosso convidado de hoje é alguém que já vamos acumulando horas e horas de conversa. Já podemos dizer que é um amigo nosso, João Maurício Braz. Muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco, autor de diversos livros. Não vou nomear porque seria extenso. Já estamos também na expectativa de um novo livro teu. Olha, João, comecemos. As europeias da frustração, porque há uma nova arquitetura na Europa e vão só vindo algumas vozes dissonantes. Mas antes de mais, obrigado por mais um convite. É sempre um gosto estar contigo. E com os espectadores. Houve algumas mudanças, mas também há alguns elementos, por exemplo, não se falou muito, mas nestas eleições europeias, a abstenção geral, tu mencionaste em Portugal, que foi de 63%, se não me engano, ou seja, por cada 3 pessoas só uma é que votou. Na Europa foi de 49% a abstenção. No total, portanto, significa que metade dos europeus não votaram nas eleições europeias. Independentemente também das questões das grandes mudanças, não é? Há algumas questões que eu penso que são pertinentes. Por exemplo, se fôssemos perguntar às pessoas, de facto, o que é que estava em causa, ou ideias, ou projetos para a Europa, duvido que muita gente soubesse dizer pelo menos uma ou duas grandes ideias dos partidos em questão sobre a Europa, ou o que é que se propunham fazer sobre a Europa, o que mostra também um pouco o nível de debate e até da seriedade com que os políticos, se calhar, levam nesse caso a política. Depois também há a própria questão, que é um debate que, de certo modo, é feito, não é? Em esferas um pouco mais elevadas, que ideia é esta de União Europeia e também das próprias estruturas europeias, porque hoje em dia as leis, europeias têm prioridade sobre as leis nacionais. As leis nacionais submetem-se dos partidos que pertencem dos países que pertencem à União Europeia. As leis nacionais têm que submeter às leis europeias.
e muitos órgãos europeus não têm o escrutínio popular, não é? São também eleitos, não sei o quê, mas não provém, nós não estamos a eleger os principais órgãos portanto, que regem a União Europeia. E depois também há um outro aspecto, que é provavelmente esta União Europeia teve uma deslocação do seu significado, e que, de certo modo, alguns partidos surgem como reação a essa mudança e que isso também implicou algumas transformações progressivas que estamos a assistir a nível geral da configuração dos principais partidos europeus, não é? Por exemplo, há 20, 30 anos, por exemplo, o socialismo tinha um grande peso na União Europeia, hoje tem um peso muito mais residual. Os únicos países onde... Não te vou perguntar se sabes quais foram os únicos países onde ganhou o Partido Socialista na União Europeia, mas os únicos países foi Portugal e Roménia. Um dos nossos concorrentes diretos a nível económico. Na Roménia foi com uma coligação liberal, mas, portanto, também é um liberalismo muito específico. Portanto, os únicos países onde, de facto, existiu. Nos países nórdicos há também, dá algum cariz socialista, mas o socialismo nórdico é uma... Mas creio que na Dinamarca ganharam os verdes, é uma social-democracia muito diferente. E depois há para não perder muito e não me dispersar da tua questão, por exemplo, na Dinamarca o partido ganhou, teve cerca de 18%. Exatamente. Começa a haver, mesmo nestes países, mais conservadores, em termos do modelo de voto, começa a haver uma grande fragmentação na distribuição dos votos. O surgir de novos partidos, tanto à esquerda como à direita, uma grande fragmentação dos votos. Algo que, por exemplo, em Portugal não se estava habituado, não é? E que cria uma certa confusão. Ou seja, mas eu penso que isso também é um dos grandes dados do presente, é os grandes blocos hegemónicos, partidários. Há uma grande erosão desses blocos nos principais países. Por exemplo, tu vês em França, não é? Ganhou a direita. Eu penso que é preferível designar de direita, porque extrema-direita é outra coisa e direita radical também será uma outra coisa, mas, por exemplo, em Itália também ganhou essa direita. Na Alemanha... E duas mulheres. Exatamente. Le Pen e Meloni. Sim. As mulheres são de direita. Mas provavelmente daquelas mulheres que o feminismo não gosta, mas isso dava outro Exatamente. problema. Na Alemanha, o partido que fica em segundo lugar é um partido, sim, de direita radical. O AfD. O líder alemão, que é o equivalente, a um partido social-democrata, ficou em terceiro lugar. O Scholz. Portanto, ou seja, e há uma grande dispersão também dos votos. De facto, há algumas... Na Áustria ganha também a extrema-direita, extrema-direita, se não me engano. mas lá está, já tinha ganho umas 3 vezes. Sim, portanto, sim. Mas quando se diz, já ganhou, não tem importância. Mas isso também significa que há uma mudança, são mudanças lentas, e assim, nós não conseguimos controlar muito as previsões. Por exemplo, tu há 20 anos, se te falassem em Portugal que ia aparecer partidos no espectro da direita e da esquerda, como direita, o LIVRE, o PAN, o Chega, ou o Mar Centro, o ADN, não sei o quê, tu não imaginarias. Nós achávamos que o PRD ou o PDR tinha sido só um fenómeno. Portanto, há mudanças. Agora, em termos europeus, o que acontece, uma das tendências que podemos constatar é que, embora o Bloco Tradicional, o PPE, não é? Ainda é o partido com mais representação, o equivalente à social-democracia, mais à direita, a verdade é que há outros blocos, especialmente à direita, que começam a crescer com um discurso muito diferente daquilo que dizias no início. Não é propriamente o discurso globalista e um certo discurso vazio sobre os direitos humanos, por exemplo, uma certa visão hiperliberal, transposta até para a Europa. Depois tem que ter uma calção também de valores e direitos, não sei o quê, mas que é completamente vazia, não significa absolutamente nada. E isso está em erosão, como se os cidadãos, não é, percebessem que há alguma coisa que está a falhar. Até em termos económicos, não é? Porque a Europa teve uma grande quebra em termos económicos, com as deslocalizações das grandes empresas, o poder, embora seja ainda um bastião, não é... para os próprios europeus,
não para quem vem da Ásia, para quem vem da África, para os próprios europeus. Já começa a ser um grande já desafio não é viver exatamente, na torna-se, própria... e nós vimos isso pela nossa própria vida do dia-a-dia. A pessoa chega ao fim do mês, não é? Com que dinheiro e com que expectativas e com que esperanças. Portanto, há essa erosão e um certo discurso também permanente, que parecia hegemónico e infalível do sistema, está de certo modo a entrar em erosão. Claro. E estamos a ver muitos partidos. Eles dizem-se antissistema, mas a verdade é que também fazem parte do sistema, não é? Mas propõem uma outra visão, um outro modelo. Eu tive um convidado aqui esta semana, João Pires da Cruz, que disse uma coisa que achei bastante interessante e não sei se concordas, porque na realidade a maioria destes partidos antissistema podem ser enquadrar dentro desta frase. Ele disse que os partidos populistas são muito bons a fazer o diagnóstico, podem eventualmente ser maus depois na solução do diagnóstico, mas os populismos trouxeram esta mais-valia. Foi, de facto, identificar alguns problemas junto da população, especialmente de temas que os partidos do arco do poder não queriam tocar neles. Sabes que, por exemplo, quando dizemos... isso interessa-me, a minha formação é filosofia, interessa-me pensar nos conceitos. Mas quando dizemos partidos antissistema... não é propriamente exato, não é? Porque esses partidos fazem parte do sistema, claro. Estão dentro do sistema, podem ter uma outra visão do sistema. Por exemplo, a nível europeu, isso não passou muito em Portugal, no partido, por exemplo, Chega, que podia ter tido... Era uma excelente oportunidade para um grande score eleitoral. Até porque na Europa, de uma forma geral, os partidos desse setor mas falhou, especialmente em passar uma mensagem que em outros países, França, Itália, não sei o quê, passou, que é a diferença entre a Europa, que é chamada Europa dos mercados, que é os mercados e aquele poder transnacional, é que no fundo já dominam as soberanias nacionais e, portanto, a importância de recuperar essa soberania nacional e a importância de recuperar o primado das pessoas sobre os mercados, não é? E da vida das pessoas, sob essa visão da economia, uma visão globalista e das grandes corporações, isso não passou, como também a própria ideia da imigração. Não passou cá. Não passou cá. Enquanto discurso do Chega, da imigração, não da imigração, da própria imigração como um problema, mas de um determinado tipo de imigração como um problema. Claro. E até como um problema de cultural e de identidade cultural. E isso isso cá não passou, não é? Diluiu-se, dispersou-se, não passou. Sobre o que dizes, a questão que colocas, eu penso, pronto, isso são conceitos que depois entram no jargão do dia-a-dia, mas, por exemplo, a questão do populismo, a filosofia é sempre mais chata, não é? A questão do populismo pode-se debater, que é, se nós olharmos para a realidade nacional, sem estar com julgamentos de valor, não há ninguém mais populista que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Este governo tem tido uma atitude populista. O PS era bastante populista. O apoio de Montenegro a António Costa parece algo populista. Sim, populista naquele sentido mais corrente que nós damos, da manipulação, do apelo às pessoas. Agora, mas até a própria ideia do populismo, o populismo, tínhamos de falar na história do populismo, o populismo mau, há o mau populismo e o bom populismo. Se o populismo for ir ao encontro das pessoas concretas, das pessoas reais, da vida concreta das pessoas no dia-a-dia, se o discurso for em relação aos problemas reais das pessoas, então, se calhar, precisamos de populismo. E precisamos cada vez mais de populismo. Não de grandes discursos teóricos e abstratos sobre economia, sobre direitos humanos, mas questões concretas, ir ao encontro das pessoas, ver os problemas das pessoas, não é? Nesse sentido. Agora, a questão que fazes, não sabemos, não é? Porque não sabemos neste sentido, esses partidos ditos de populistas são bons no diagnóstico, mas maus ou não tão bons depois nas soluções. Ainda é cedo para saber. Está bem, mas, por exemplo, e vou repetir algo que já repeti várias vezes, esta é a minha opinião pessoal. Por exemplo, naquilo que é acho que foi na questão do IMI, ou da isenção de IMI para a habitação jovem, André Ventura e o Chega propõem, o governo é até aos 35, nós dizemos até aos 40. Percebes o que é que... Sim. É assim, há um problema de fundo, que é, quer nós queiramos, quer não,
cada vez temos menos tempo, não é? Há aquele mito, que eu acho que é um mito, que cada vez estamos mais informados, cada vez temos mais acesso à informação, tudo bem. Mas a questão é que cada vez temos menos tempo. E a questão, o poder da imagem, das redes sociais, das televisões, é muito importante. E apela-se muitas vezes mais, por exemplo, um candidato com um determinado carisma, com uma determinada personalidade, ou que sabe dizer umas frases pequenas, mas curtas, certas, que ficam no ouvido das pessoas, tem muito mais impacto do que um político ou um partido político ou propostas políticas consistentes, com pés e cabeça, uma arquitetura que muitas vezes necessitam de tempo para serem que o resultado não é imediato. O resultado não é imediato. Portanto, este equilíbrio é muito difícil, não é? Porque as pessoas, de facto, querem soluções para os problemas do seu dia-a-dia, mas também aquilo que faz a pessoa ir votar. Ou seja, há uma imaturidade crescente do cidadão e do eleitor. E essa imaturidade e até essa infantilização, que é própria deste tempo, muitas vezes é explorada. E os partidos, em vez de tentarem inverter, que é compreensível, tentam jogar com ela. Olha, Se tu propões 30, eu proponho 25. Se eu proponho 20, é uma espécie de leilão. Exatamente. E depois, a verdade é assim. E se calhar é o tal problema, que é quem fala a verdade, a importância de falar a verdade. É que Passos Coelho insistia muito nisso. Temos que falar a verdade. E que é fundamental. E muitas vezes as pessoas não querem a verdade. Ou a verdade às vezes pode ser muito inconveniente e muito desagradável. Eu acho que falta cada vez mais política. E a ascensão dos partidos que não são do sistema tradicional, que se apresentam como antissistema, no fundo, e aí liga-se com a questão do populismo, vem a responder aos problemas concretos das pessoas, porque de facto o discurso político já estava numa espécie de estratosfera das macroeconomias, das grandes não sei o quê, de uma elite qualquer dos iluminada. juros, disto, daquilo, e esse discurso agora, como é que quando esses partidos chegarem ao poder, e estão a chegar em alguns locais, como é que se vão concretizar? Ainda não sabemos. O que sabemos é que há também uma poderosa máquina de diabolização desses partidos, não é? Que são fascistas, que são de extrema-direita, que vão matar os homossexuais, que vão perseguir os imigrantes. Uma coisa completamente disparatada e até repugnante, porque é falsa. Bem, mas para isso, então, remetemos-nos a uma notícia recente do Correio da Manhã, onde havia notícias favoráveis a António Costa e ao seu governo, a pedido, por exemplo. Isso era bom que se acompanhasse. Mas ficamos por aqui e agora ouvimos Montenegro a dizer que podemos subsidiar a comunicação social. Bom, olha, deixa-me só discordar contigo de uma coisa, é por isso que ainda bem que és tu que estás aqui sentado à mesa. Eu, de alguma forma, eu acho que o eleitor não está tão imaturo assim. Eu penso que o resultado em Portugal é um resultado com algumas chamadas de atenção aos partidos. Mais uma vez, ninguém ganhou claramente no topo. Por outro lado, penso que o resultado do Chega pode ser um resultado dos eleitores Chega a dizerem: olha, nós preferimos, se calhar, uma outra postura no Parlamento, mas isso é uma leitura que o partido terá que fazer. Mas, por exemplo, apesar de ter ganho na Hungria, o partido de Orbán foi castigado pelos seus próprios eleitores, nomeadamente por causa de algumas alterações ao Supremo Tribunal de Justiça, creio eu. Sabes, quando falo em imaturidade, é no sentido geral, não é? Eu penso que ainda não há dados, por exemplo, sobre estas eleições, ainda não há dados propriamente para avaliar. Eu penso que há uma novidade que tu falaste no início, que é muito interessante e muito importante, que é os jovens estão a votar, ainda pouco, mas estão a votar e, de facto, os jovens estão mais lúcidos, lá, do que a idade média do cidadão que vê televisão e vai comprar o saquinho do Expresso e não sei o quê. Estão mais lúcidos, ou seja, estão mais exigentes. E hoje em dia, sendo mais exigente, é ir à procura de discursos que tenham a ver com a realidade concreta e que também desconstruam um bocado, no fundo, a demagogia política, por exemplo, de um partido socialista ou de um partido social-democrata. E os jovens, nesse sentido, muitos jovens estão a votar mais à direita. Por exemplo, nas eleições nacionais, para as legislativas, houve uma subida grande do Chega, porque também o voto jovem contou, que é uma coisa surpreendente. E não é só por causa dos TikToks e daquelas coisas.
Eu penso que nestas eleições, ainda não há muita informação sobre isso. Mas de uma forma geral na Europa... Houve uma grande quebra do Chega, foi o partido mais castigado, já porque houve uma abstenção muito grande, mas penso que muitos jovens não foram votar, não sentiram aquele apelo de... assim como houve outras quebras, não é? O Bloco de Esquerda teve metade da votação que tinha tido anteriormente. E isso também é um dado curioso, que ainda não falámos, um dado interessante, para além dos partidos do sistema, que são poder, por exemplo, em Portugal, Partido Socialista e Partido Social Democrata, temos o que é mais evidente, se calhar mais evidente ainda do que a subida de certos partidos de direita, que também não sabemos até que ponto é que aquilo é consistente, vamos ver, é algo que sim já é consistente, é à esquerda a tendência do desaparecimento das forças tradicionais. O Partido Comunista desapareceu praticamente, quer dizer, tentam falam, mas aquilo é um partido geracional, não é? Mais uma década e desaparece. E sempre tem a possibilidade de se renovar. Desaparece. E depois também os partidos mais à esquerda, há uma grande... embora tenham um grande impacto nos média, quem ouve os média, quem ouve não sei o quê, parece que o mundo ocidental é de esquerda e que as pessoas pensam todas à esquerda, como aquela esquerda, mas a verdade é que têm tido grandes quebras de eleitorado. O Bloco nestas eleições desceu para metade, o LIVRE não conseguiu eleger ninguém, o Partido Comunista tinha 2 eurodeputados, teve um, porque tem a ver depois com aquela distribuição dos votos, também teve uma quebra muito acentuada. O PAN, que também é um partido de esquerda, embora mais exótico, também ficou reduzido a escombros. E na Europa, com os verdes, não é? Que era uma força emergente, também há uma grande debacle. Isso é uma excelente notícia. Isso é uma excelente notícia e significa que os jovens estão a optar por uma sociedade e por um modo de ver o mundo menos, como é que eu ia dizer, menos desestruturadora e até menos perturbada mentalmente. É que uma das coisas que de facto surpreendeu de alguma forma os analistas é ver o voto jovem em partidos mais conservadores. Podem não ter eventualmente uma visão conservadora em todo o horizonte das suas opções, mas claramente uma das coisas que faz esses jovens votar é a Europa perder a sua identidade enquanto um espaço de paz, enquanto um espaço de cultura, enquanto um espaço de verdadeira integração e também enquanto um espaço de desenvolvimento económico. Isso que tu dizes é muito interessante, essa questão da identidade. E nós podemos perguntar, mas isso de uma identidade cultural, de uma identidade nacional, isso tem alguma importância? Não tem. No mundo cada vez que nos querem vender, mais global, todas essas questões, isso tem ou não importância? Tem muito. E explico porquê. Por exemplo, nós quando falamos, por exemplo, há quem diga, a literatura fala do quê, especialmente? Fala do amor e fala da morte. A política, os grandes temas da política, não é? Da vida em comum, da vida em sociedade, da nossa vida individual, os temas também são os mesmos. Os essenciais, são os mesmos há não sei quantos milhares de anos. As pessoas querem viver melhor, as pessoas preocupam-se com a sua vida concreta, como resolver os seus problemas concretos. E a esquerda no Ocidente, fim do século XIX, século XX, teve uma grande ascensão, mas hoje em dia os temas que eram os temas da esquerda são os temas da direita. Que é o quê? Que é a vida concreta das pessoas, a questão do trabalho, a questão dos trabalhadores, todo esse discurso. A esquerda tornou-se mais identitária, mais elitista, não é? E tem uma espécie de clientelas e um discurso completamente demencial sobre o mundo que satura. Eu sou professor com jovens e as pessoas estão fartas da conversa do género. As pessoas estão fartas da ideia que nós somos racistas e que somos machistas e que somos sexistas e que somos isto e que somos aquilo. Vivemos no século XXI. Nunca uma sociedade foi tão pouco tudo isso como a nossa atual
e latitudes onde isso existe de facto como problema noutros continentes, essa esquerda absolve, porque tem uma visão completamente absurda sobre a realidade. E a esquerda tem conseguido captar isso. E há um grande cansaço, um duplo cansaço e um duplo desgaste. Um é económico, as pessoas têm dificuldade, falado sobre isso, o jovem quer comprar, no Ocidente, quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer não sei o quê, tem grandes dificuldades, portanto, há problemas económicos no Ocidente cada vez mais sérios, mas também em termos da questão dos valores, tudo isso, é que é assim, é tal questão, nós precisamos de um chão, não é? Basta ver coisas muito simples, basta o clube da nossa terra jogar com o clube rival da terra ao lado e aquilo revivem ali. Se eu sou de Lisboa, tenho uma discussão com o que é do Porto e aquilo cria-se ali, porque há questões que fazem parte, é a questão do enraizamento, não é? A tal história. As nossas raízes, sejam culturais, espirituais, seja o que for, constituem-nos, nós precisamos de pertencer, o ser humano, enquanto existirem seres humanos, o ser humano precisa de pertencer a alguma coisa. A ideia de um ser humano universalista, que não pertence a lugar nenhum, que não tem casa, que não se identifica com nada, porque isso não existe, isso é uma utopia, é uma irrealidade completa. E, portanto, nos jovens, essa questão também toca fundo. Vê o exemplo português, é pena isso ser a única referência. Quando joga a seleção nacional, não é? As pessoas, a nossa seleção, quando foi aqui o Euro em Portugal e essas coisas, porque e havia sistemas em outras épocas que se usavam essas questões identitárias, como até os próprios mitos, para gerar uma coesão. Mas, João, deixa-me trazer-te para cima da mesa um paradoxo da nossa Europa e perguntar até que ponto é que nós podemos olhar para Bruxelas e ter alguma lógica. Pedem-nos para amar um país que não faz parte das nossas fronteiras. Pedem-nos para enviar para lá milhões e milhões de euros para ajudar na sua integridade física. Pedem-nos para amar esse país, mas depois somos discriminados se amarmos o nosso. Sim, exato. A Europa está, e desculpa, eu não gosto de usar esta expressão, mas está bipolar. São essas, como é que eu ia dizer, esses grandes absurdos que as pessoas também se sentem, não têm que estar a teorizar sobre eles, mas que sentem. E isso vai perturbando as pessoas e gera uma grande desconfiança das pessoas em relação ao poder, que é político, não é? Mas aqui vimos sempre a questão de base. A ideia, voltando à Europa, a ideia que esteve subjacente à união dos países europeus, até no pós-guerra, tudo isso, uma determinada ideia, isso erudiu-se completamente. Hoje podemos dizer que a Europa é uma espécie de um franchising, de um poder. Não, isto não tem nada de conspirativo, nem nada de... Não, esse poder existe, é real, grandes corporações, esse poder transnacional, não é? Essa ideia do mundo como um grande supermercado, o poder dos mercados, o poder do capital, dessas coisas todas, de um novo capitalismo. A Europa é uma espécie de um franchising onde os políticos são funcionários, e os média, a cultura e não sei o quê também são funcionários dessa ideia do mundo como um grande mercado, tanto que a ideia do mercado global, não é? Esquece as pessoas. E já há pessoas a dizer isto sem qualquer tipo de complexo na comunicação social, quando olhamos para empresas como a Vanguard e BlackRock, que detêm interesses em todos os setores da economia mundial, e que são 2 ou 3 empresas que controlam a grande parte. E isso que tu falas, por exemplo, dos apoios disto, daquilo, isto faz lembrar um pouco, caricaturando, não é? Tipo a sociedade do antigamente, não é? Aquela senhora muito, muito rica, que tinha a sua vida faustosa, mas dava uma esmolinha ao fim de semana à porta da igreja e compensava, portanto, toda a questão caritativa. A Europa também funciona um pouco assim, não é? Certas preocupações que tem, por exemplo, a questão da imigração. Resta saber até que ponto a ideia principal da imigração não é termos mão de obra barata, mão de obra muito barata, assegurar também a questão da segurança social, porque nós, há um autor que eu gosto muito, que é o Rief, que fala
os trabalhos de morte, não é? Nós estamos fascinados com a eutanásia, com o aborto, com o substituir os filhos por cães e coisas assim, mas precisamos de seres humanos, não é? E precisamos de quem faça o trabalho que nós já não queremos fazer. E então vêm catrefadas de imigrantes, não é? Submetidos também a redes clandestinas, a tráfico, com vidas completamente indignas, mas depois temos aquele discurso de temos que ser amigos, temos que ajudar, quando o que está por detrás, a verdadeira intenção não é essa, não é? E isso também... ou seja, nós vivemos um momento, não é? A crise do próprio sistema europeu, do próprio sistema político, que é uma crise também da própria democracia e uma crise da qualidade da própria política, não é ainda uma coisa consciente, que as pessoas percebem, não, os problemas são este. Não, é um mal-estar que vai crescendo nos jovens, nos cidadãos, que fazem emergir essas forças políticas de contestação. Há uma desilusão muito grande, porque há quem diga... Que ainda pode não estar muito consciente, mas está a crescer. Há quem diga, por exemplo, e isto é uma eventual análise que carece de mais dados, mas eles já começam a estar aí. A Europa nunca se preocupou com a deslocalização para a China, deslocalizou para a China cresceu, a China tornou-se num competidor, a Europa agora deslocaliza da China, mas depois aqui não vai pagar os mesmos salários que se pagavam na China. E sabes que ainda há umas décadas a Europa conseguia ter até um crescimento económico muito competitivo com os Estados Unidos. Hoje fomos completamente ultrapassados pelos Estados Unidos, não é? Eu penso que a Europa enquanto espaço. Sim. Europa, nós falamos da Europa, mas a Europa também é muitas coisas diferentes, não é? O que é que tem a Alemanha a ver com Portugal, não é? Ou o que é que tem a Itália a ver com a Inglaterra? Ainda ontem um amigo meu italiano colocou uma foto numa feira onde ele estava a vender cerejas a 2,99 e vem um amigo que está na Alemanha a dizer, olha, aqui estão a 7. Sim. 7 euros. Portanto, tanto que a união inicial era económica. Era económica, não é? exatamente. Isso faria sentido. Um bloco económico que defendia os interesses económicos do espaço europeu, porque tudo o resto é muito discutível. Mas nesse sentido nós tornámos muito permeáveis, que era os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos, que também, por sua vez, também podemos ver o que é hoje os Estados Unidos, não é? Não são também essas grandes corporações. Antes a política externa, a política mundial, era a política externa dos Estados Unidos, não é? Hoje os próprios Estados Unidos também já estão submetidos a essas corporações. No fundo, que é uma nova lógica. É uma nova lógica que também não é propriamente um poder assim tenebroso, que é a partir do momento em que tu, em termos das tecnologias, dos transportes, tudo isso, tu encurtaste o mundo, não é? Em termos de espaço, de distância, tudo isso. Portanto, toda a lógica, de facto, existe essa lógica mundial. Essa lógica que tu dizias global. Se o globalismo está em causa, eu penso que não está, não é? E terá cada vez novas formas. Será que o globalismo é camaleónico? Sem dúvida, não é? Até porque a questão... Vai-se reinventando, mesmo que morram algumas das suas linhas gerais. Novas Por exemplo, se a Agenda 2030 não triunfar, como parece que já começa a existir aqui algum atrito por parte dos jovens europeus relativamente a questões de clima e tal, e não sei quantos, achas que esse globalismo pode transformar-se? Sim, até porque, repara, a China, a Índia... Não é? Até em termos a Ásia, em termos populacionais, a demografia conta, e eles são bilhões, nós somos apenas milhões e somos cada vez menos, não é? Nós não sabemos, até em termos de demografia e até em termos culturais, não é? Daqui a 50 anos, a religião, podemos falar ainda em termos religiosos, qual é a religião predominante na Europa daqui a 50 anos? Isso tem implicações também do nosso modo de vida, não é? Imagina uma Europa islâmica, mesmo que seja um islamismo moderado, imporá limitações às outras religiões. Qual é a visão islâmica da economia? É uma visão diferente, um bocado de uma Europa laica ou de uma Europa com uma matriz cristã. São visões diferentes, não é? Será que o islamismo
a visão económica do islamismo implica haver alterações nas dinâmicas económicas globais, da própria China, não é? Que é diferente. Eu acho que tudo o que possamos dizer é um pouco especulativo. Claro. Agora, é assim, com a tecnologia que dispomos, e que será cada vez mais eficaz, a questão de uma dimensão global, de dinâmicas globais de tudo, isso é inevitável, não é? Claro que haverá sempre uma espécie de reservas e cotadas, quer os muito ricos, que podem recriar, imagina, vais passar férias numa ilha do século XVII e tens olha, aquelas coisas do Dubai, das Palmeiras, aqui, no fundo é uma espécie de quase coisas nostálgicas, coisas muito residuais. Ou então também zonas do globo que também existem, que ficaram completamente para trás nas questões da globalização, quer pela desertificação, quer pelo o que não interessa em termos geopolíticos, tudo isso. Agora, esta questão... Agora, nós não conseguimos também fugir um pouco a isso, como europeus, não é? Nós olhamos para o mundo como se nós fôssemos... Eu penso que isso é se calhar o mais importante. Nós olhamos para o mundo como se fôssemos o centro do mundo e nós cada vez somos menos o centro do mundo, não é? Inclusive, Portugal, se fores falar com uma pessoa da Índia, de Singapura, de China, de muitos locais, nem sabem o que é dos Estados Unidos, nem sabem o que é Portugal. Mais nos Estados Unidos. Portugal não interessa muito, mas talvez mais nos Estados Unidos. Nós olhamos a partir como se fôssemos o centro do mundo e não. A Europa, particularmente a Europa, é cada vez mais irrelevante, não é? Cada vez mais irrelevante. E isso terá consequências. Mas olha, João, a Europa é irrelevante e agora é uma questão, do meu ponto de vista, absolutamente filosófica. Olhando, por exemplo, para a Kafka, não é? Para a Metamorfose, ele consegue-se ver no corpo de um escaravelho, não é? Imaginar-se como um escaravelho. Mas é possível a Europa imaginar-se uma coisa que não é e funcionar? É possível um indivíduo viver princípios que não são, de facto, os princípios dele, como a Europa aparentemente vive atualmente? Sabes que isto é assim. Nós podemos... Há mudanças históricas que não eram propriamente previsíveis. A queda da monarquia francesa, não é? A Revolução Francesa não era propriamente expectável, tal como aconteceu. Na Rússia, não é? A Revolução bolchevique também não era algo, muitas vezes, de um momento para o outro. Há grandes transformações que já estavam subjacentes, mas grandes transformações que não eram previsíveis. Na Europa não sabemos. Por exemplo, este crescimento de forças ditas à direita, com um discurso, pelo menos aparentemente, diferente do discurso hegemónico, do discurso vigente, por exemplo, em França, significa o quê? Que vamos, por exemplo, recuperar valores culturais, espirituais, clássicos, de uma antiga Europa, do Ocidente, daquilo que chamamos o Ocidente, que são também conceitos discutíveis, ou isto é apenas um fenómeno passageiro? Sinceramente não faço ideia, mas podemos dizer muitas coisas, mas são especulativas. Agora, há aspectos que são factuais, que é, de facto, a tecnologia está aí, não é? E a tecnologia cada vez é mais eficaz. E a tecnologia vai mudar cada vez mais o modo como vivemos, o modo como pensamos, até a nossa própria arquitetura mental. E nisso penso que factualmente estamos à beira de grandes transformações e penso que nem será tanto no campo de ideias. Eu acho que a economia cada vez triunfará mais, uma visão economicista das coisas. Eu penso que temo um pouco que estes movimentos, de direita, sejam apenas reativos e de momento do que uma coisa propriamente que venha para ficar. Estão coisas novas a surgir, estes partidos também tradicionais, por exemplo, voltamos à questão do socialismo. O socialismo, agora nas eleições francesas, voltaram a ter 14%, mas o socialismo desapareceu. E era uma força fundamental
quer pela esquerda, do comunismo, quer depois pela social-democracia, atravessa todo o século XX, era uma coisa fundamental e está completamente... coisas novas estão a surgir. O quê? Ainda não sabemos propriamente. Agora, pela direita, possivelmente no plano das ideias, haverá grandes novidades e grandes surpresas. Agora não... Olha, e olhando agora para os nossos resultados, e só pelo facto de termos um governo que caminha em cima de gelo fino, achas que Luís Montenegro ganha aqui uma almofadazinha para poder continuar a governar? Há dias, não muitos, houve algo fundamental na Assembleia da República, que era um exemplo de que era possível. O país sempre teve um problema, tem um Estado a mais, tem socialismo a mais, um mau socialismo. E se houvesse menos politiquice e mais política, era possível haver transformações a sério. Os partidos todos ditos à direita, embora o Partido Social Democrata não é um partido de direita, nem a Iniciativa Liberal é um partido de direita, nem o CDS, que já não é nada, também é de direita nem de esquerda. Mas uniram-se para votar aquela questão, uma questão simbólica das últimas décadas nacionais. O 25 de novembro, não é? Deve ter tanta... É 25, não é? É o 25 de novembro. Deve ter tanta importância como o 25 de abril, ou não sei o quê. E pronto, a partir de agora vai também comemorar-se o 25 de novembro e não só o 25 de abril. Isso só foi possível porque todos esses partidos se uniram. Portanto, havia muitas coisas importantes a fazer no país, para bem do país, que implicava essas forças unirem-se, não é? Que está para além dessas divisões da direita, da esquerda, e isso era o melhor caminho, era um bom caminho, fazer um pacto de 2 anos, 3 anos, que é o que é que nos une. Vamos deixar o que nos diferencia, o que nos separa, vamos deixar de parte durante uns anos. Vamos só por aquilo que nos une e que era importante mudar o país e inverter o excesso de Estado, o excesso de impostos, a dependência, como tu vês, da maior parte dos meios de comunicação, que são apenas funcionários do poder político. Alguns são utilizados como são agências de propaganda. Serviçais. Este país, não é, que é um país que não arranca, não é? Nós tirarmos todos os fundos europeus de Portugal, isto era uma Albânia, mudar isso tudo, haver esse pacto. Mas é muito difícil, porque a política isso predomina. Cuidado com a Albânia. Okay. Porque a semana passada tivemos aqui o Pedro Brinca, e o Pedro Brinca diz que, por curiosidade, foi olhar para os números da Albânia, e há uns anos atrás a diferença do PIB per capita era de 14, agora é de 3. Ou seja, não foi só a Albânia que ficou substancialmente mais rica, somos nós que estamos... Mas tu também tens que ver que há uma coisa terrível que os europeus têm que se habituar, que é vamos viver o grande grosso do europeu, não pequenas elites, que vivem cada vez melhor, até pelas competências técnicas, sim, claro, económicas, seja o que for. Os europeus vão viver cada vez pior. Até porque essa lógica também global, se tu tens países onde as pessoas, para fazerem o mesmo trabalho, recebem 1/3 ou muito menos dinheiro, a lógica aqui também será essa, não é? Haverá um empobrecimento crescente. Portanto, todo o discurso político, no fundo, assenta numa ilusão de promessas, na própria Europa, que eles não podem cumprir, não é? Nós vamos viver cada vez, e haverá cada vez... Vê bem, nós cada vez vivemos mais a crédito, não é? O crédito é o grande instrumento também de controle. Mas isso é algo que nos espera. Eu nisso digo, muito honestamente, não tenho grandes expectativas e tenho pena, especialmente das gerações mais novas. Por isso é que elas têm que reagir, não é? Porque a mudança é possível, porque senão a tendência crescente são pessoas que vão viver cada vez pior. Vão viver a vida cada vez mais pobre, cada vez haverá mais insegurança, cada vez viverão mais isoladas. Vê bem o exemplo que continua, não é, da saúde, não é, o drama que é a pessoa ter que recorrer a questões de saúde, e vê bem que nós, os ocidentais, cada vez estamos mais envelhecidos, não é, claro, populações cada vez... que vamos ter que recorrer ainda mais e temos esse drama terrível, não é, cada vez mais velhos, cada vez com uma natalidade menor, não só estamos a caminho da extinção, como vamos extinguir-nos cada vez mais pobres. Olha, João, bem, depois disto terminamos o programa e vamos deprimir para
para algum lado. Olha, João, olhando agora para o resultado do PS, Pedro Nuno Santos perde as legislativas por pouco, perde na Madeira, perde nos Açores, ganha agora, isto dá-lhe também um fôlego? Repare, eu não sei como é que as pessoas podem continuar a votar no Partido Socialista e neste PSD. Não consigo perceber, mas pronto, as pessoas votam. E isso, eu penso que isso é um mito também, que é, nós ganhámos as últimas não sei quantas eleições. As eleições nos Açores e na Madeira são muito específicas, não são vitórias das questões das ilhas, não são questões... Nacionais, não são questões nacionais. Eu, por acaso, acho que este governo, o PSD, vai-se aguentar até ao fim. Mas será... Mas penso que o PS também não parece ter força, não é? Até com os seus parceiros, para regimentar grandes mudanças. Será que é por causa deste desenho da Assembleia da República que o PSD poderá aguentar-se ao governo de Montenegro? E repara... O medo de PS ou Chega arcarem com a responsabilidade da queda deste governo? Também. E agora o Chega, de certeza que vai recuar um pouco, não é? Mas também é uma questão, que é uma questão de maturidade democrática, que é os partidos, em democracia, os partidos dialogam, não é? Fazem acordos, tudo isso. Mesmo 3, 4, 5 partidos podem gerir uma governação. Isso é a democracia madura. Aqui, esse tipo de realidades não existia. Começa agora a existir. Eu penso que eles vão aprender, embora exista aquela coisa muito portuguesa, não é? Sempre da manha e da habilidade e quem é que não sei quem, mas eu penso que isto infelizmente, vai até ao fim. Olha, que leitura é que tu fazes do apoio de Luís Montenegro à candidatura de António Costa? Sabes, é uma palavra, não é para dizer num programa digno como o teu, mas é miserável, porque, quer dizer, então António Costa não servia como líder do PS e o PS não serve precisamente pela governação de Costa. Costa não é bom para Portugal, para o PSD, mas depois é bom para a Europa. Então, para um cargo ainda de maior responsabilidade, já presta. Para um cargo importante, que era o nosso, mas de menos responsabilidade, que é um país, não é um conjunto de países, aí já não presta, não é? Este PSD teve as duas últimas, novamente vir reforçar que o Estado deve dar dinheiro a média e a órgãos de comunicação privados para depois ser porta-voz desse próprio Estado e desse próprio Governo, é uma coisa vergonhosa e miserável. A ideia de apoiar António Costa, só porque é português, quando ali o que está em causa é um concurso tipo de Miss Nacional, ou tem a ver com ideias e com projetos para a própria Europa. Isso mostra, de facto, a mediocridade política e intelectual que neste momento é o PSD. Olha, e João, e como é que tu tens, e vamos terminar se calhar novamente com a questão dos jovens, porque há quem diga que esta geração Z está a votar diferente porque está a começar a ficar preocupada com o seu futuro, precisamente por ser ela a ter que arcar as consequências de decisões políticas atuais. Sim, sabes, isso, embora seja dito e embora esteja a acontecer, ainda não é muito visível. Mas eu penso que isso poderá ser uma grande mudança no futuro. E os jovens tinham um bocado... Os jovens estão muito... Um exemplo. Os jovens... Hoje, o ser jovem já está muito dilatado. Com menos de 40 anos, ninguém vê televisão nem ninguém vê jornais. E muitos não votavam, mas eles agora começaram a votar, portanto estão a ir por outros meios. Mas é curioso que as formas tradicionais de chegar às pessoas, aos jovens já não... Os jovens não vão ver os telejornais, né? Nem os jornais, não querem saber nada disso. Não estão lá. Nada. Há outras formas, mas eu acho que começam-se a preocupar e vão, especialmente no estrangeiro, fora de Portugal, também chegará aqui a haver uma maior consciência. E é bom que os partidos, sem ser só à esquerda, tenham essa ideia que os jovens são o futuro. E fazem parte até daqueles que decidem quem é que governa ou não. João Maurício Braz, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Ficamos a aguardar o próximo livro. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode ver e rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber as notificações cada vez que fazemos o upload
upload dos nossos programas e quero hoje enviar um abraço muito especial, não só à nossa audiência, mas também aos nossos ouvintes da rádio A Vida em 97.1. Vocês não nos veem, mas ouvem, e eu lembro-me sempre de vocês. O resto, uma boa noite, obrigado e até amanhã.